Por que é que tantas pessoas espiritualmente sensíveis, aquelas que parecem ter um saber intuitivo, uma capacidade de percepção profunda, nasceram em famílias que, para ser educado, foram longe do ideal, famílias desestruturadas, venenosas, cheias de sofrimento? E podes pensar, se o universo for tão sábio, se houver uma inteligência por trás de tudo isto, por que razão colocaria almas tão delicadas em contextos tão adversos? Mas, e se te dissesse que isto não é um erro? E se a própria situação que andas a amaldiçoar, aquela de que tentas fugir toda a vida, for na verdade a mais crucial, não porque o sofrimento seja algo nobre, mas porque por vezes o terreno mais árido gera as árvores mais robustas? Percebes? Temos a ideia de que o despertar espiritual surge de experiências agradáveis, de retiros de meditação, de ler livros profundos, de nos sentarmos em paz em jardins encantadores, e sim, isso pode auxiliar. Mas o verdadeiro despertar, aquele que te abala até aos ossos, surge muitas vezes do fogo. Vem da adversidade, vem da perda de tudo o que achavas essencial, até só restar o que realmente és. Pensa nisto de outra forma. Se fosses criado numa família perfeitamente equilibrada, onde todos fossem gentis e compreensivos, onde o afeto corresse sem esforço e de modo natural, alguma vez questionarias algo? Alguma vez ias mais fundo? Alguma vez terias de cultivar essa força interior, essa habilidade para ver para além das aparências? Provavelmente não. Limitar-te-ias a seguir a corrente, sem suspeitar que existia mais alguma coisa. Já uma família tóxica, desestruturada, oferece algo completamente diferente. Dá-te atrito, dá-te dilemas que não se resolvem com soluções comuns, dá-te cenários onde não podes simplesmente acompanhar o que os outros fazem, porque o que os outros fazem é manifestamente insano. E nesse atrito, nessa aparente impossibilidade, algo dentro de ti começa a despertar. Deixa-me explicar de outro modo. Quando um grão de areia entra numa ostra, irrita. Dói. A ostra não o pode expulsar de imediato. Então, o que faz a ostra? Começa a envolver o grão com camadas de nácar, devagar, com paciência, e no final, esse grão irritante transforma-se numa pérola. A coisa mais bela que a ostra produz nasce daquilo que mais a magoou. A tua família tóxica foi esse grão de areia, e tu, através de todas as lutas, de toda a dor, de todos aqueles anos a tentar compreender por que razão eles eram assim, foste construindo, foste forjando algo que quem nasce em vidas fáceis nunca precisa de forjar. Sabedoria. Sabedoria autêntica. Não a que se aprende em livros, mas a que emerge de teres de aprender a sobreviver quando tudo à volta é um caos. Mas aqui é onde se torna verdadeiramente fascinante. Uma família tóxica não cria apenas obstáculos, cria um tipo muito particular de obstáculo, cria uma confusão sobre o amor. E isso, por mais estranho que pareça, é a porta de entrada para o despertar. Vês, a maioria das pessoas nunca põe em causa o que é o amor, aceitam simplesmente o que a família lhes ensinou. Se a família era afetuosa, assumem que é assim que o amor se manifesta. Se era distante, pensam que o amor deve ser distante. Nunca precisam de refletir sobre isso, nunca precisam de o analisar, limitam-se a repetir o ciclo. Mas quando nasceste numa família tóxica, não podes fazer o mesmo. O ciclo é tão obviamente defeituoso que não o podes replicar sem mais. Podes tentar no início, muitos tentam, mas no fim, algo em ti revolta-se. Algo em ti grita: não, isto não está certo, isto não é o que o amor devia ser. E nesse instante de revolta, nessa recusa em aceitar o ciclo, dás o primeiro passo para o despertar, porque agora tens de descobrir por ti mesmo o que o amor realmente significa. Não podes fiar-te no que te ensinaram. Não podes confiar na programação. Tens de ir mais fundo. Tens de olhar para dentro. Tens de desvendar o que o amor é quando não está misturado com manipulação, com controlo, com condições, com todo o lixo que a tua família lhe juntou. Não para sofrer, embora haja sofrimento. Não para ficares ferido, embora haja danos, mas para seres compelido a acordar, para seres forçado a questionar, para seres impulsionado a olhar mais fundo do que a maioria das pessoas alguma vez olha. Agora, quero ser claro numa coisa. Isso não quer dizer que a dor não fosse real. Não quer dizer que o que te aconteceu estava bem. Não quer dizer que devas sentir gratidão por abusos ou negligência, ou seja o que for que a tua família tenha feito. Isso seria perder completamente o propósito. A dor era real. O dano era real.
O que te aconteceu não estava certo, mas eis a verdade sobre a realidade. Ela não se importa com as nossas noções de certo e errado. Uma árvore não cresce direita só por estar numa estufa. Cresce direita ao ser curvada pelo vento, ao ter de se esticar para a luz, ao ter de desenvolver raízes profundas para não ser derrubada. O vento não é simpático. O vento é apenas vento, mas sem o vento, a árvore nunca ganharia robustez. A tua família foi o vento. E tu, quer saibas ou não, foste desenvolvendo raízes que mergulham bem fundo, raízes que a maioria das pessoas nunca precisa cultivar. E essas raízes, essa profundidade, é o que te permite compreender realidades que os outros não conseguem captar. Pensa nas pessoas que conheces com infâncias tranquilas, agradáveis, confortáveis, tudo servido de bandeja. Como são elas agora? Não estou a dizer que são más pessoas, mas muitas vezes revelam uma certa superficialidade, não achas? Uma incapacidade para aprender os lados mais sombrios e profundos da existência. Vivem à tona porque nunca tiveram de mergulhar mais fundo. Acreditam em contos de fadas porque a vida delas foi um pouco como um conto de fadas. Mas tu não podes acreditar em contos de fadas. Já viste o que há por trás do pano? Sabes que as famílias podem ser cruéis, que os pais podem ser egoístas, que o amor pode torcer-se em algo horrendo. E embora esse saber tenha sido doloroso de obter, tornou-te autêntica de uma forma que os protegidos nunca alcançam. Foste despojada das ilusões. Enquanto a maioria das pessoas passa a vida inteira a agarrar-se a ilusões, tu não tens esse privilégio. Tiveste de ver as coisas tal como elas são de facto. E ver as coisas tal como elas são de facto, isso é o início da sabedoria. É o princípio do despertar espiritual. Agora, falemos de outra coisa, algo que te pode deixar desconfortável, porque há uma verdade difícil de aceitar. A tua família não foi só tóxica para ti. Eles eram tóxicos porque estavam feridos. Estavam feridos porque os pais deles estavam feridos. E os pais deles estavam feridos porque os avós estavam feridos. Remonta para trás, geração após geração, cada uma a transmitir a dor que recebeu porque não sabia fazer outra coisa. Tu foste o ponto culminante de toda essa dor. Todas aquelas gerações de feridas, tudo confluía para ti. E tu foste quem finalmente disse: isto acaba aqui. Foste tu quem olhou para o padrão e afirmou: basta, não vou perpetuar isto, não vou manter este ciclo. E é por isso que és diferente, é por isso que foste escolhida. Se quiseres usar essa palavra, não porque és especial num sentido egocêntrico, mas porque a tua alma era forte o suficiente para dizer: eu carrego este fardo, eu serei quem quebra a corrente. Reflete no que isso significa. A tua família, por mais tóxica que fosse, não eram os teus inimigos, eram os teus mestres, mestres terríveis. Sim, mestres que ensinavam através da dor em vez do amor, mas mestres na mesma. Mostraram-te precisamente o que não fazer. Mostraram-te o que acontece quando as pessoas não acordam, quando não questionam, quando simplesmente repetem os padrões que herdaram. E ao mostrarem-te o que não fazer, obrigaram-te a descobrir o que fazer, obrigaram-te a tornar-te consciente, obrigaram-te a optar. Porque, vês, o verdadeiro presente é a escolha. A maioria das pessoas nunca tem de escolher como ser. Elas simplesmente são o que a família delas as fez ser. São autômatos, robôs a funcionar com programação que nunca puseram em causa. Mas tu tiveste de escolher. Tiveste de decidir de forma consciente que tipo de pessoa querias ser. Tiveste de decidir conscientemente o que acreditavas ser o amor. Tiveste de decidir conscientemente que valores ias abraçar, que relações ias ter, que vida ias construir. Nada foi automático, nada foi dado. Tudo teve de ser escolhido, e nesse ato de escolher, nesse esforço constante e árduo de escolher, tornaste-te desperta, tornaste-te consciente, tornaste-te, no sentido mais puro, tu própria. Não o que a tua família queria que fosses, não o que a sociedade esperava que fosses, mas o que tu, no teu saber mais profundo, optaste por ser. Agora, é aqui que as pessoas muitas vezes se confundem. Pensam que o despertar significa estar sempre feliz, sempre em paz, sempre desapegado de tudo. Mas isso não é despertar. Isso é só outro tipo de sono, outra forma de fuga. O verdadeiro despertar significa ver com clareza. Significa compreender os padrões, significa reconhecer que o comportamento da tua família não era sobre ti. Nunca foi sobre ti.
Era sobre eles, as feridas deles, a dor deles, a incapacidade de amar porque nunca foram amados devidamente. E quando vês isto, vês mesmo, algo de extraordinário acontece. A raiva começa a dissipar-se, não porque a forces, não porque aches que deves perdoar, mas porque finalmente compreendes que eles não eram vilões. Eram pessoas feridas a exteriorizar as feridas, incapazes de fazer outra coisa porque ninguém lhes mostrou uma alternativa. Isso significa que tens de manter uma relação com eles? Não. Isso significa que tens de confiar neles? De modo algum. Isso significa que tens de te expor à toxicidade deles? Nem por sombras. Compreender não é o mesmo que permitir abusos. A compaixão não é o mesmo. Não se trata de ser um tapete. Podes compreender alguém na totalidade e, ainda assim, optar por manter distância dessa pessoa. É possível ter empatia pelas feridas alheias e, ao mesmo tempo, salvaguardar-te das atitudes que elas provocam. Isto não representa contradições. São apenas camadas distintas de compreensão. A pessoa verdadeiramente desperta reconhece isto. Sabe que se proteger não equivale a odiar. Entende que estabelecer limites não significa ser cruel. Percebe que se pode desejar o bem a alguém, desejando-o de longe. E esta é a liberdade que surge de ter nascido numa família tóxica. Aprendes a amar sem te prenderes, cuidas sem te deixares devorar. Observas as pessoas com clareza, sem julgar, pois tiveste de aplicar tudo isso à tua própria família. As pessoas oriundas de famílias saudáveis debatem-se frequentemente com isto, sentem-se culpadas por traçar limites, acham egoísta priorizar as próprias necessidades, confundem o amor com sacrifício, com suportar sofrimento, com tolerar condutas que as magoam, porque foi isso que lhes incutiram. Mas tu absorveste uma lição diferente, descobriste que o amor autêntico abrange limites, que o amor genuíno por vezes implica dizer não, que o amor verdadeiro às vezes requer afastar-se, não por raiva, não por ódio, mas com a lucidez de que essa circunstância te faz mal. E tens todo o direito de selecionar contextos que te beneficiem. Isto é maturidade espiritual. É o que a maioria das pessoas demora vidas inteiras a assimilar. E tu aprendeste-o cedo, sem alternativa. A tua família ofereceu-te um curso acelerado sobre o que o amor não é. E ao assimilar isso, descobriste também o que o amor realmente é. Deixa-me partilhar algo contigo. As pessoas mais espiritualmente despertas que alguma vez conheci tiveram todas infâncias difíceis. Todas elas. Durante anos perguntei-me por quê. Por que é que o sofrimento parece ser o fator comum no despertar? Depois, compreendi que não se trata do sofrimento em si. Trata-se das interrogações que ele gera. Quando a vida flui com facilidade, não questionas, não precisas. Mas quando a existência é árdua, quando não faz sentido, quando aqueles que deviam amar-te te ferem em vez disso, começas a formular as grandes questões. Por que estou aqui? Qual é o propósito disto tudo? O que é real e o que é ilusão? Estas indagações são elas que conduzem ao despertar. A tua família tóxica impeliu-te a colocá-las cedo, incutiu-te a busca de sentido numa realidade aparentemente sem nexo. Levou-te a procurar amor em ti própria, já que não o encontravas neles. Obrigou-te a cultivar uma vida interior, pois a exterior era demasiado dolorosa. E ao desenvolver essa interioridade, ao te voltares para dentro face à aspereza do mundo lá fora, descobriste algo que muitos nunca alcançam. Encontraste o teu eu autêntico, não o eu que a família queria que fosses, não o eu que a sociedade esperava que assumisses, mas o eu que realmente és, para além de todo acondicionamento, para além das cicatrizes, para além das narrativas. Este eu verdadeiro esteve sempre presente, mas a maioria nunca o descobre porque nunca precisa de o procurar. Estão ocupadas demais na superfície, ocupadas demais a ser quem os outros esperam. Mas tu tiveste de escavar fundo, porque a superfície era insustentável, e ao escavar, acertaste no filão de ouro. Agora, eis a peça final desta visão. O teu despertar não é só para ti, é para todos. É para a tua família, mesmo que nunca o admitam. É para as gerações que te precederam, pois ao sarar-te, curas a linhagem ancestral. E é para as gerações que te sucederão, porque rompeste o padrão. Interrompeste o ciclo, declaraste que esta loucura termina contigo. É isto que significa estar espiritualmente desperto. Não se trata de seres superior aos outros, não se trata de seres especial.
Trata-se de estar suficientemente desperto para vislumbrar os padrões, suficientemente forte para os quebrar e suficientemente corajoso para optar de forma diferente, mesmo quando é penoso. A tua família tóxica foi a escuridão que te compeliu a encontrar a tua própria luz. Foi o problema que te transformou na solução. Foi a questão que te obrigou a achar a resposta, e a resposta que achaste, a luz que revelaste, não é só para ti. Por isso, sim, nascer numa família tóxica é um dom. Não porque a toxicidade fosse benéfica, mas porque te impeliu a tornar-te quem realmente és. Impeliu-te a acordar quando poderias ter dormido a vida inteira. Impeliu-te a questionar quando poderias ter aceitado passivamente. Impeliu-te a escolher quando poderias ter seguido o rebanho. E agora, após todo esse esforço, após escalares essa montanha, após descobrires essa luz no teu interior, representas a prova de que a transformação é viável, de que romper ciclos é possível, de que o despertar é alcançável. Não apesar das adversidades, mas graças a elas. Este é o grande presente. É por isso que foste colocada precisamente onde estavas, não para padecer, mas para despertar, não para se quebrantar, mas para se integrar, não para reiterar o ciclo, mas para o alterar, e ao alterá-lo, alteras a ti próprio.